Caravana Fé Perfeita 2017. Depois de passar por Nazaré, estamos agora subindo a um ponto mais ao extremo norte de Israel, em direção ao Monte Hermon, que é um dos lugares mais frios de Israel, onde até mesmo cai neve, pois o Monte Hermon neste período carrega sobre si um diadema branco. O Monte Hermon se eleva a mais de 1.800 metros acima do nível do mar e forma uma cordilheira de montanhas que faz ligação com as colinas de Golã, de domínio dividido entre Israel e Síria. É um lugar tenso. O Monte Hermon é o principal mirante de Israel, onde também está instalado o principal sistema de alerta. O Monte Hermon foi chamado primeiramente de Monte Sião por Moisés, em Deuteronômio 4:48. Moisés chamou o Hermon de Sião, porque a palavra Sião significa um marco, um ponto que estabelece um limite. E os hebreus acreditam que foi do Monte Hermon que Deus demarcou os limites vislumbrados com Abraão, que formalizava a comarca da herança dos seus descendentes. Esse nome Sião mais tarde viria a nominar a fortaleza dos jebuseus, que foi tomada pelo rei Davi, de onde se originou a cidade de Jerusalém. E Sião passou a nominar não somente a fortaleza dos jebuseus, mas também a cidade de Davi, a própria Jerusalém, assim como todo Israel, até se tornar metáfora do reino celestial, na terra do além do sol, além do escol, inspiração dos cânticos mais emocionantes que existem. Conforme Davi cantou no Salmo 133, ao mencionar no plural os montes de Sião, banhados pelo orvalho de Hermon, ratifica a promessa desferida para Abraão, demarcando cada monte da Terra Santa, que configura a união do seu povo debaixo de um domínio celestial. Fato. Assim como o Hermon, em tempos de inverno, lança o orvalho de sua coroa de neve, que se faz sentir sobre os outros montes da Terra Santa, profecia em forma de poemas que fazem do coração deste pobre narrador sentir o desejo de repetir cada palavra aos gritos e em lágrimas. Pois tudo aqui é como um sonho. São Mateus capítulo 16, verso 13 a seguir. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, quer dizer, essa região, essa escritura que seu pai muito gostava, viu? Aquele estava sempre preso nesse assunto aqui. Consultou os seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Da mesma maneira te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estas escrituras, elas nos trazem alguns pontos bastante salientes. Primeiro, por que Jesus teria que perguntar, é até bastante interessante, o que as pessoas pensavam e diziam a respeito dele? Esse é o primeiro ponto. Dado que ele sabia muito bem quem ele era, por que ele teria que perguntar o que dizem os homens ser o filho do homem? É como se eu perguntasse para vocês depois dessa viagem: o que você pensa a meu respeito? Qual é a ideia que você tem de mim? Depois que nós terminássemos esse momento aqui. Ele faz esta pergunta mesmo sabendo quem ele era, porque é como nós sabemos que você pode pensar de mim o que você quiser pensar, eu sei quem eu sou, né? Caráter,
é aquilo que nós somos, é aquilo que nós possuímos. E ideias muitos podem ter. Mas Jesus fez essa pergunta e depois ele pergunta para aqueles que estavam lhe seguindo: e vocês, o que vocês dizem? O que vocês dizem que eu sou? A opinião de fora, mas agora de dentro. Então Pedro, quando disseram o que as pessoas estão dizendo, disse: o senhor é Elias, João Batista, um dos profetas. Mas e vocês? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Primeiro ponto aqui, eu sei que vocês, na maioria, conhecem isso. O primeiro ponto aqui é assim: por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Esse é um ponto bastante interessante. Há uma grande confusão sobre a crença de como é Deus. E as pessoas dividiram Deus em 3 pessoas. Não há 3 deuses, não há 3 pessoas em uma só. Isso é uma coisa inconcebível. Mas por que Jesus é Filho de Deus? Então a gente descobre assim: Deus é um Espírito muito simples. Espírito invisível, infinito, que enche os céus e a terra. E esse Deus, compadecendo-se da ignorância humana, da condição em que o homem estava, no pecado, resolveu tornar-se semelhante ao homem. Este é um dos mistérios do Evangelho. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem. Quando diz que Deus fez o homem à sua imagem, Deus não é feio como Ilã e bonito como eu. Ou não é gordo como eu e magro como Ilã. Não. Isso não é, nós trouxemos a imagem de Deus, não é essa. Deus é um espírito. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, Deus, na verdade, fez o homem em 2 etapas. A primeira, ele é espírito, então ele criou um homem espírito, porque eu não sou esta carne que você está vendo. Isto aqui é a morada do meu verdadeiro eu. Esta é a casa onde eu resido. E a única coisa que nós temos semelhante a Deus é o Espírito. Então ele criou o homem à sua semelhança, sua imagem e semelhança. Ele criou um ser espírito. Tanto que a Bíblia define isso assim, no capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. Capítulo 2, verso 5. E Deus não havia feito chover sobre a terra porque não havia homem para lavrar a terra. Ora, se no capítulo 1 ele tinha sido criado, como no capítulo 2 não tinha homem? Porque na verdade ele fez um homem espírito, e espírito não pega enxada para capinar, porque espírito não tem carne, não tem osso. Então no capítulo 2 a Bíblia diz que ele tomou do pó da terra e formou o homem, ou seja, deu a forma física do homem. E pegou aquele espírito e insuflou naquele corpo, e aquele corpo passa a ser chamado de alma vivente. Então aí está o homem, agora em carne. A outra parte que eu quero chegar é esta. Então Deus fez o homem à sua imagem. Agora ele vai se fazer na imagem do homem, a forma física do homem. Um ser visível, porque ele é invisível, o espírito é invisível. Então agora ele vai formar um corpo para si. Para fazer este corpo, eu disse ontem, ele fecundou um óvulo, colocou no ventre de Maria, aquele óvulo se dividiu em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, em 64 e foi se multiplicando, dividindo-se até formar um corpo. Quando aquele corpo nasceu, veja, aquele corpo tem alguém que gerou. Quem gerou é o Pai. Aquele corpo que estava nascendo, como todo que nasce, é filho. Então, aí está porque ele é chamado filho, porque ele tem alguém que o gerou. Agora, este corpo não é uma pessoa separada daquele Pai. Porque eu não posso dizer que o meu corpo e o meu espírito são 2 pessoas.
Então este Deus Espírito que gerou este corpo com o propósito de vir habitar aqui, conviver aqui com os homens, vem e habita neste corpo. Por isso é que a Bíblia diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então este Deus agora entra neste corpo. É bastante interessante lembrar que quando Maria concebe, o anjo disse para ela que o menino que ia nascer ia ser chamado Jesus. Em nenhum momento diz que ele seria chamado Jesus Cristo. Diz que ele seria chamado Jesus. Porque ali estava um corpo que recebeu o nome, e o nome Jesus não era um nome estranho. Havia muitos personagens aqui na época que se chamavam Jesus, era um nome comum. Como no Brasil a gente chama João, Manuel, Francisco, que é um nome comum. Jesus era um nome comum também. Yeshua, em hebraico. Em hebraico, Yeshua. Aqui já tinha outros personagens, mas esse não é um nome comum. Veja, mas estava escrito que ele ia chamar Jesus, não Jesus o Cristo. Então, ele nasce. E até aos 30 anos, ele não é chamado de Jesus o Cristo, porque ele estava apenas vivendo como um homem para cumprir as Escrituras, porque Isaías, o profeta, disse que ele seria um homem de dores e de trabalho. Você vê, Deus escolheu uma família para a qual ele vivesse, para cumprir a profecia de Isaías, de uma carpintaria. Então ele teria que trabalhar e ali sentir dores para cumprir as Escrituras. Então, quando ele tem 30 anos, ele se desloca e vai até o Jordão encontrar-se com João. João está lá batizando, nós vamos ver isso hoje. Ele vai até lá. Quando ele é batizado, a Bíblia disse que o céu se abre e aquele pai que o gerou disse: este é meu filho amado em quem eu tenho o prazer de habitar. Então dali ele passa a ser chamado de Jesus o Cristo, porque ele recebe a unção do Espírito para começar a fazer o que ele veio fazer. Então dali para frente é Jesus o Cristo. Mas até então era apenas Jesus. Aí ele pergunta: o que diz os homens ser o Filho do Homem? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então há uma outra coisa que até fui questionado agora há poucos dias. Um telespectador me escreveu e disse: pastor, o senhor falou que Jesus só é Cristo depois do batismo. E nós vamos chegar lá, nesses próximos dias, no Getsemane. No batismo, ele recebe a unção para iniciar o ministério. Mas ele veio aqui se fazendo semelhante a nós, pecadores, todavia sem pecado. Se ele fosse para a cruz, maciçamente, com a unção que ele houvera recebido no batismo, seria Deus morrendo pelos homens. Mas ele teria que ser semelhante ao homem, então ele teria que ser um homem. Veja que até os 30 anos ele atuou como homem. E quando você vai com Jesus até o Getsemane, ele vai carregando aquela unção que ele havia recebido no batismo de um Cristo. Mas do Getsemane para frente, a unção o abandona, ele volta ao estado que ele era antes. Porque ele teria que enfrentar a morte como homem para poder pagar os pecados do homem. Porque se fosse como Deus, não teria sentido. Então ele é o nosso parente redentor, ele é o Deus que se fez carne, e aí ele enfrenta. Então ele chega diante de Herodes e de Pilatos, numa posição tão firme, um caráter tão firme, que eles começam a açoitá-lo, e vão açoitando e açoitando. Você vê a Bíblia narrar que ele não abre a sua boca, ele não pede clemência, ele não roga por misericórdia, ele apanha calado, firme. Vamos carregar a cruz, e ele estava fazendo aquilo como homem para mostrar que eu e você, nós podemos seguir o seu exemplo. Não há nada, você vai ver que isso tomou conta da vida dos seguidores de Jesus, que eles iam para a fogueira, iam para
para as arenas, iam enfrentar leões, na mesma condição em que Cristo estava, tão firmes como negados. Isto mostra um cristianismo fraco, de pessoas de caráter fraco hoje, que por qualquer coisa se dobra. Por qualquer coisa se vende, por uma moda, por um atrativo ali, as pessoas são fracas, mas esse não é o caráter de Cristo. E nós viemos aqui, assim, estamos andando aonde Jesus andou, e eu disse ontem e volto a dizer, oxalá, cristianismo não é o fato de carregar a Bíblia, não é o fato de quanto sabemos da Bíblia, porque você pode conhecer tudo sobre a Bíblia, mas cristianismo é aquilo que você vive na prática, que você pratica. E ali então você tem um ato assim. Ele sabia quem ele era. Ele perguntou para as pessoas, e você, o que é que diz que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo. E oxalá que cada um de nós aqui tivéssemos uma resposta igual Pedro teve, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, tu és aquele que veio ao mundo para que eu pudesse seguir teu exemplo. Eu sei que tu viesses fazer algo por nós, extraordinário, pagar um preço que nós não temos como pagar. Todos nascemos pecadores. O Senhor veio pagar a nossa dívida, mas depois que nós possamos também fazer alguma coisa por Ele e deixar um testemunho e um rastro para aqueles que convivem conosco, e esta revelação que veio ao coração de Pedro, que diz, tu és o Cristo, que ele possa vir também ao nosso coração e dizer, tu és o Cristo, tu és aquele que veio dar a vida por nós. E nós agora damos a nossa vida pelo Senhor também.